Muito bem, nação, estamos aqui pelo Estúdio RN. Eu sou o Beto Luquezzi. Eu peço você para se inscrever no nosso canal, dar aquele like e também compartilhar os nossos vídeos com os amigos. Nação, o assunto hoje deveria ser a alegria da vitória sobre o Atlético ontem, no sábado. O Flamengo virando um jogo que estava a princípio parecendo perdido. O Flamengo fez um gol de falta com a Arrasca, um gol que quebrou, né, aquela sequência longa de gols que o Flamengo não fazia nas cobranças de falta. E depois um golaço do Wesley, um gol de centroavante que o Wesley fez. Quer dizer, o Flamengo teve uma vitória fantástica ontem. E quando nós estávamos comemorando, né, enquanto estávamos comemorando, né, depois do final do jogo, um pouco depois do final do jogo, veio uma notícia bastante desagradável e depois confirmada de que o Pablo, o preparador físico do Flamengo, da equipe do Sampaoli, deu um murro no Pedro numa discussão no vestiário e isso gerou consequências. Por que esse vídeo hoje ele é um vídeo direcionado para esse assunto? Porque esse assunto é, no momento, o mais importante para a gente. Esse assunto é o que vai determinar o que pode vir a acontecer para o Mengão daqui para frente, até o final da temporada. Nós estamos disputando o título da Copa do Brasil, da Libertadores, e ainda estamos vivos no Brasileirão. Temos todo um turno pela frente. E o trabalho do São Paulo começa a apresentar resultados. O time ainda não joga aquela maravilha de futebol, mas o time vem sendo eficiente, vem vencendo, empatando partidas importantes e vem subindo de produção. E a gente sabe que o Sampaoli tem um jeito ríspido, duro, rígido, de controlar os jogadores, de controlar o time, de controlar, enfim, o futebol. Mas é uma característica do argentino e a gente também tem que respeitar isso. E o Flamengo precisa de um comandante duro, não aquele comandante que passa a mão na cabeça dos jogadores. E o que não pode ser permitido, aí sim é diferente, é violência. Uma coisa é você ser duro, ríspido, você cobrar dos atletas, impor até alguns tipos de punição. Isso aí é uma coisa. Agora, você partir para agressão física, isso aí não tem cabimento, isso é completamente descabido. E o que foi o que aconteceu ontem? O Pedro, ele desrespeitou o preparador físico do Flamengo. Ele deveria, como jogador, como empregado do Flamengo, como funcionário do Flamengo, deveria ter acatado as ordens e a ordem era se manter no aquecimento ao invés de ir para o banco de reservas, ficar sentado no banco de reservas. Ele desobedeceu uma ordem e ele merecia uma punição. Agora, o preparador, ele foi também destemperado e um homem com experiência como ele tem deveria ter um pouco mais de juízo, né? E ele não teve juízo, ele chegou no vestiário, começou, segundo informações, ele abordou o Pedro de forma ríspida, o Pedro não gostou, e o Pedro respondeu, parece que o Pedro respondeu alguma coisa que ele não gostou, e ele desferiu um soco no Pedro. Pedro, a partir daí, decidiu ir à delegacia, registrar queixa, todos já sabem, isso foi amplamente divulgado, e o preparador também foi à delegacia, também prestou a sua versão à polícia, e agora vai ser instaurado um inquérito, e enfim, isso ainda tem muita coisa para rolar, mas o ato que o preparador cometeu é um ato de indisciplina também, que merece, obviamente, punição, e a punição é a demissão por justa causa, isso aí eu acho que é indiscutível, e o Pedro também merece uma punição, porque o Pedro desobedeceu uma determinação de um profissional. Essa é uma situação. Mas o que isso causa? O que isso gera? Qual o efeito colateral dessa situação? A posição do Sampaoli. Porque o Sampaoli ele é muito conectado com esse preparador. E o filho desse preparador trabalha na comissão técnica do Flamengo. Então, o que vai acontecer a partir desse momento? Ainda é uma incógnita. Se o Sampaoli vai abraçar os jogadores e vai entender que o preparador se excedeu, agiu errado e vai ficar do lado dos jogadores, se ele vai ficar em cima do muro, ou se ele vai dizer, olha, eu pego meu boné e vou embora com meu amigo.
A gente não sabe exatamente o que vai acontecer. Mas uma coisa também é bem clara, nação. Isso tudo aconteceu porque a diretoria do Flamengo mais uma vez operou em modo banana, como se fala, né? A diretoria do Flamengo permitiu esse tipo de coisa, permitiu, né, que os jogadores, ao longo dos anos, desde que o JJ saiu, permitiu que os jogadores venham fritando os técnicos, e até os técnicos que eles gostavam, eles também causaram problemas para esses técnicos, enfim. O Flamengo está nessa situação devido à diretoria. Eu culpo basicamente a diretoria. Onde não há comando, não há respeito. Então, o que faltou respeito ontem da parte do Pedro para o profissional da comissão técnica já é algo que já vem de cima. Não tem comando. Então, começa a haver falta de respeito. Eu só espero que o bom senso exista nesse caso, o bom senso de todas as partes, do Pedro, dos outros jogadores e também da comissão técnica do Sampaoli. Que o Sampaoli entenda e aceite que a demissão do seu amigo, do seu companheiro de comissão técnica é algo que, de fato, se justifica, que a atitude foi uma atitude incorreta, foi uma atitude antiprofissional do seu preparador físico, do Pablo. No entanto, os jogadores também têm que entender que o que o Pedro fez está errado e tentar lavar roupa suja dentro de casa e passar uma borracha em cima disso tudo, porque o que a gente tem pela frente é muito importante e o Flamengo é maior do que tudo isso, tá? Isso aí só beneficia os antes, não traz benefício nenhum para o Mengão. Tá bom, nação? Então eu penso assim, esse é meu pensamento. O preparador físico, o Pablo, tem que ser demitido, justa causa, é óbvio. Eu acho que o Sampaoli tem que ficar. Eu penso que o Pedro tem que ser punido, mas também, óbvio, tem que ficar, não tem que ser vendido, tem que permanecer com o Mengão. Os jogadores que ficaram solidários com o Pedro, é claro, tem que ter uma conversa franca com o Sampaoli, colocar o pensamento dele, o Sampaoli tem que ser mais aberto, também ao que os jogadores pensam, mas eu acho que essa roupa suja tem que ser lavada em casa e acho que o Flamengo tem que passar uma borracha em cima disso tudo. E os dirigentes, Landim, Braz, Spindle, eles têm que chamar a responsabilidade para eles também e conseguir colocar um pouco de barreira também entre os jogadores e quem comanda. E a hierarquia é o princípio básico do respeito. Então o Flamengo precisa saber respeitar a hierarquia. Tá bom? É isso, nação. Eu peço a vocês que se inscrevam no canal, que dêem um like e compartilhem esse vídeo com os amigos. Saudações rubro-negras!